Salut, como ça va? Meu nome é Mike Cavalcante e eu moro aqui na Suíça já há bastante tempo. E hoje eu queria fazer um vídeo sobre uma coisa que eu ainda não fiz. Já fiz alguns vídeos durante esse período, mas eu nunca falei sobre as curiosidades, algumas curiosidades sobre o inverno aqui na Suíça. Quando eu ainda morava no Brasil, eu sempre imaginei que esses países nórdicos que têm muita neve, que acumulam muita neve, seriam países muito difíceis para você viver, para você fazer as coisas normais, como ir no mercado, como andar de carro, andar de bicicleta ou simplesmente passear. E aqui na Suíça, em outros países que eu visitei durante o inverno, que acumulam até mais neve que aqui na própria Suíça, eu percebi que em muitos desses lugares a vida ela funciona, ela acontece normalmente. Obviamente tem uma estrutura, tem uma organização do Estado para facilitar a vida do cidadão, para facilitar a vida das pessoas durante esses períodos. Mas aqui na Suíça é muito tranquilo. Aqui na Suíça, o Estado, o país, ele tem algumas atividades que já são culturais e que facilitam e que promovem a vida normal aqui no país, mesmo no inverno. E eu falando isso, talvez seja difícil para vocês interpretarem ou até entenderem o porquê eu estou falando isso. Porque a gente tem inverno no Brasil. Pode não ser tão rigoroso, tão alto, tão grande como nos países nórdicos, mas nós temos inverno no Brasil e a vida acontece, a gente trabalha, a gente come, a gente se veste, a gente vai a shopping, a gente faz as coisas que a gente deve fazer. Mas acontece que muitas vezes a neve ou as condições climáticas ou o próprio frio impossibilita você de fazer qualquer coisa ao ar livre. E aqui na Suíça é a mesma coisa. Só que o país, culturalmente falando, se preparou para isso. E tem algumas curiosidades que eu já presenciei, eu já percebi aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Pelo menos uma curiosidade para mim. Eram curiosidades para mim e eu acho bem interessante. Porque parando para pensar, como é que pode os carros transitarem nas ruas cheios de neve, deslizando? Como é que as pessoas não caem andando nas calçadas com gelo? Como é que as pessoas saem na rua fazendo temperaturas de menos 10, menos 15 graus? É incrível a gente parar para pensar estando nesse local. Estando de outros países que são mais quentes, que não passam por essas mesmas condições climáticas que aqui, é difícil entender. Mas quem vive aqui, quem sente o frio, quando o inverno chega, quando a neve cai, você quase não consegue andar pelas ruas porque as ruas deslizam. Os carros também, a gente vê tantos vídeos, tantos filmes na internet, tantos vídeos do Instagram com aqueles carros que não conseguem andar porque eles ficam deslizando nas ruas. Será que aqui na Suíça é igual? Será que aqui também é assim? Essa noite nevou muito aqui na região onde eu moro e isso é um pouco raro, porque eu vivo numa parte mais baixa da Suíça, como se aqui fosse nível do mar. E aqui é mais raro ter essa quantidade de neve. Mas mesmo assim, olha como é que tá isso. Fica um pouco caótico para quem tem carro, quem tem veículo. Mas para um turista, para um visitante, até para um morador, é muito bonito. Fizeram um coração ali, ó. Não sei se dá para ver. Por que a neve aqui é preta nessa rua? E por que eu não estou deslizando? Por que os carros não deslizam pela rua quando passam por aqui? Como eu vejo em vídeos, em filmes, em vários lugares, os carros deslizando sem conseguir frear, sem conseguir parar. Por quê? Por que aqui não está deslizando? Por que essa neve é preta nessa rua aqui? E a primeira curiosidade aqui da Suíça. Você já se perguntou por que jogam sal aqui nas ruas
no inverno e no período de neve, aqui a neve já começa a ser combatida antes mesmo dela cair. Quando a previsão indica nevasca, uma queda de neve muito grande, vários caminhões já saem nas ruas jogando uma espécie de uma terra e gelo, e sal. E essa combinação faz que quando a neve caia, ela quebre algumas dessas moléculas dessa neve e a neve não grude, ela não finque no chão. Porque se isso acontecesse, o chão das ruas iria patinar, porque nós sabemos que a neve é água. E quando essa neve derrete, ela vira água líquida, ela vai voltar a congelar por causa das baixas temperaturas. E congelando essas águas, as ruas, elas iriam ficar completamente deslizantes. A gente ia deslizar aqui. E essa areia que é colocado e o sal que é colocado, eles transformam a neve numa espécie de uma lama, tá vendo? Uma lama escura. Essa lama escura, ela não gruda, ela não finca no chão. Então, quando os carros passam por aqui, quando os caminhões que retiram as neves passam por aqui, facilita a retirada dessa neve. Por isso é importantíssimo a previsão, porque quando tem a neve, já se sabe que vai ter que fazer esse trabalho. E obviamente, mesmo assim, nas calçadas não costuma ter esse processo químico, né? Nas calçadas a neve cai direto, então elas ficam muito escorregadias. Então é importante que vocês andem com tênis, né, antiderrapantes para neve e impermeáveis para poder andar por aqui. Andar no inverno aqui na Suíça é tão mágico e é tão bonito como andar no verão. São duas estações completamente opostas aqui nas regiões da Europa, por exemplo, porque tem as diferenciações. No Brasil, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro. No Rio, no verão ou no inverno, a natureza era a mesma, a fauna era a mesma, os caminhos eram a mesma, era quente igual. Então não tem muita modificação. A não ser que você vá para algumas cidades do Rio, lá mais para o sul, aonde tem um pouco mais visível essa transformação, né, entre o verão e o inverno. Mas aqui é tão bonito como o verão, porque são belezas completamente diferentes, né? São belezas opostas. Por exemplo, aqui nesse chão aqui, ele está bem deslizante assim. Como eu estou usando um sapato, né, um tênis impermeável
e antideslizante, ele facilita o caminhar. Mas tem algumas partes aqui que tá deslizando. Então é bom sempre ter cuidado ao andar nas ruas quando está nevando ou depois de uma noite muito, muito gelada. Porque da mesma forma vai condensar as películas de água, né, de gotículas, a neve, por exemplo, ela condensa, ela vira água e vira um escorrega. Aqui por lei, cachorros não podem latir, né? Mas tem alguns cachorros que não são adestrados para isso, ou estão ainda em adestramento. E olha lá para os Alpes, para as montanhas. A neve, ela é literalmente água do ar, né? Porque o vapor sobe, congela, vira cristal e cai como floco de neve. E quando neva, né, o céu está despejando água congelada sobre a terra. Literalmente isso, é chuva. Só que é chuva em forma, ser um pouco mais poeta aqui, é chuva em forma de poesia branca, porque quando a neve cai, cara, é muito mágico, é muito lindo esse fenômeno acontecendo. É muito bonito, é muito bonito. Curiosidade 3. Aqui, a neve nem sempre é igual. Ela é diferente lá nos Alpes, lá nas montanhas e aqui na parte baixa. Lá nos altos das montanhas, nos Alpes, a neve é mais fofa. Os flocos são mais leves, ela é mais seca. Parece que a neve não te molha quando toca em você. E é excelente para esquiar. Já aqui na parte baixa, onde eu estou nesse momento, a neve é mais pesada, mais compactada e ela é mais úmida. Você percebe quando a neve, quando está nevando e ela toca você, ela te molha um pouco, né? E é incrível a sensação quando você está, por exemplo, lá nos Alpes nevando e a neve em cima de você e você não está se molhando, você simplesmente dá uma sacudida e a neve toda cai. Já na parte baixa da cidade, não acontece muito, até acontece, mas não acontece muito isso. A neve vai te tocar, mas ela vai grudar um pouco mais em você e vai ser mais difícil, quando você sacudir, ela sair, porque ela é mais compacta, ela é mais úmida. E por isso aqui embaixo, se nas ruas, por exemplo, nas calçadas, é mais fácil a gente escorregar, porque ela é mais pesada, mais compactada. E é super interessante, é tão bonito quanto, mas a neve dos Alpes é muito mais bonita. E a mudança dessa neve, a diferença dessa neve, não é na composição dela, né? Porque a neve é a mesma, a neve que cai aqui é a mesma que cai lá nos Alpes, por exemplo. Mas a diferença, né, essa diferença é por causa da temperatura e da altitude. É a mesma neve, em formas completamente diferentes. Eu não sei como que essas aves não congelam.
Curiosidade 4. Cara, aqui nem os trens param no inverno. Mesmo com tempestades de neve, os trens não param nesse período. Mesmo com tanta neve assim, eles continuam circulando. Os trilhos, eles têm aquecimento. Então assim, mesmo com baixíssimas temperaturas, mesmo nevando muito, mesmo com a neve caindo no trilho, na parte de ferro, né, nessa parte do trilho, como ele tem aquecimento, então a neve derrete. A neve alcançando esse trilho, ela já derrete, então não influencia, por exemplo, na derrapagem, no freio, né, no sistema de frenação do trem. Cara, isso é incrível. Olha como que está a situação aqui. E o trem passa por aqui normalmente porque os trilhos têm aquecimento. E aquelas agulhas, né, aquelas agulhas que mudam o caminho do trem, elas também são aquecidas, porque elas são extremamente importantes, né, para poder fazer os desvios dos trens. Então tem que ter o aquecimento também nessas agulhas. E também as locomotivas, né, elas têm pás, né, na frente do trem, né, na parte de baixo, que elas vão empurrando a neve, quando a neve está muito mais alta do que esses trilhos, elas vão empurrando a neve para a parte lateral do trilho, né, o que facilita, obviamente, a limpeza constante desses trilhos aqui. Aqui na Suíça, a engenharia vence o inverno, é incrível. Mas ainda assim é surpreendente ver a quantidade de neve que cai e os trens passando por aqui sem nenhum problema. Quando a neve está muito mais alta que isso, e quando você vê os primeiros trens passando após essa neve, você vê os trens empurrando lateralmente a neve com as pás que algumas locomotivas têm na parte da frente e de baixo do trem. Legal, né? Uma outra curiosidade, já se perguntaram o que acontece com a neve que fica nas ruas? Quando tem pouca neve como essa, como está aqui por exemplo, essas neves elas vão derreter. Daqui a pouco elas vão derreter e vão pro sistema hidráulico aqui da cidade. Mas quando a neve é muito grande, quando tem muita neve, essa neve ela é recolhida. Existe uma zona de tratamento da neve. Toda a neve ela é recolhida e levada para uma área de tratamento, de abastecimento. Então até a neve aqui ela é meio que reciclada. Cara, isso é muito legal. Imagina reciclar neve. Olha o caminho do pássaro. Isso é um corvo. Olha o caminho do corvo. Interessante. Como eu falei, né, a neve aqui, aonde eu tô, ela é muito pouquinha, é muito pouca neve. Mas tem regiões que tem metros de altura de neve. E a gente não, né? O país precisa retirar essa neve para poder continuar. E essa neve que é retirada das ruas, ela não pode ser jogada em qualquer lugar porque vai derreter, então não importa. Essa neve ela pode ocasionar vários problemas. Então ela vai para depósitos especiais, onde essas neves derretem sem causar enchentes, né? Porque a neve é água, não esqueça que a neve vai derreter. E às vezes uma quantidade absurda de neve, uma concentração absurda de neve. Imagina que tem lugares que ficam com mais de 3, 4, 5 metros de neve, de altura de neve. Imagina essa água toda derretendo, essa neve toda derretendo, virando água. Isso pode gerar um transtorno muito grande para a cidade. Então é colocado em depósitos especiais, né, para que essas neves possam derreter sem causar enchente, né? A Suíça administra a neve como se fosse um recurso. E se parar para pensar, é basicamente isso mesmo, porque a água é um recurso. Então a neve é água, a neve não deixa de ser um recurso também.
E como eu falei, aqui a neve é pouca, né? Porque nós estamos na parte baixa da cidade. E como na parte baixa não neva tanto, então a concentração, a quantidade de neve também não é tão grande para poder ir para os depósitos. Então a neve que está aqui nas ruas, por exemplo, elas vão normalmente derreter e irem para os ralos, né? Para o sistema de encaminhamento da água normal. E vai seguir para o lago. Curiosidade número 6. É incrível pensar nisso, mas aqui na Suíça, acredito que nos outros polos de esqui também sejam parecidos. Mas aqui na Suíça, as estações de esqui, elas guardam a neve. Elas armazenam a neve. Para que a neve dure praticamente em todas as estações do ano, inclusive no verão. As estações de esqui aqui, elas lucram muito com essa atividade. E como que elas guardam, como que elas conseguem guardar neve, por exemplo, no verão, nas altas temperaturas que fazem aqui na Suíça? É incrível. Eu já fui em algumas... já fui nos altos de algumas montanhas, de algumas estações de esqui aqui na Suíça. E naquele momento que eu visitei essas montanhas, eu percebi que em alguns lugares eles tinham uma lona térmica gigantesca, cobrindo quase que uma parte da montanha inteira. E eu não sabia para que aquilo servia. Mas na minha curiosidade, eu levantei lá essa manta e eu vi que era neve. Nossa, mas eu falei, por que eu não coloquei neve? E eu até pensei naquele momento assim, deve ser para a neve não derreter, para que tenha algum tipo de atividade esportiva do esqui, né? Porque aqui na Suíça tem muitos esses esportes de inverno, daquele, eu não sei como se fala, alta velocidade no esqui, se é velocidade no esqui, você só desce de esqui assim, uma rampa. Eu não sei o nome disso, eu não estou habituado com esses esportes de inverno. Mas eu pensei que fosse para isso. E deveria até ser para isso naquele momento, porque de fato a inclinação dessa lona térmica parecia mesmo isso. Então poderia ser. Mas o que eu estou falando é que aqui as estações de esqui, elas armazenam neve. Elas pegam grandes lonas térmicas e elas meio que tampam a neve, ajudando, fazendo com que a neve permaneça ali fria e não derreta, para que a neve dure a todas as estações. É incrível. Mas parando para pensar, eu nunca peguei uma estação de neve aqui, uma estação de esqui funcionando no verão. Mas isso é um fato, eles armazenam essa neve para que ela dure mais tempo. Eu não sei se para usar no verão propriamente dito, mas talvez para durar todo o inverno, porque o inverno também tem dias que são mais quentes, né? Não é quente, mas são mais quentes, o que faz com que a neve derreta aos pouquinhos. Então pode ser para isso, pode ser para poder preservar a neve durante todo o período de inverno. Mas tem lugares que no verão tem muita neve. Nesse lugar que eu fui, por exemplo, era verão. Mas eu estava a 3.000 metros de altura, foi no Chipness, a 3.000 metros de altura, no Glacier 3.000 também, eu vi isso, e era verão, era um glacial enorme, assim, muito gelo, um dos lugares mais lindos que eu já fui aqui na Suíça, muito gelo e tinha essas lonas térmicas. Cara, mas é interessante isso, eles armazenam neve. É uma curiosidade. Curiosidade 7. Obviamente, por aqui ser um país nórdico, um país que tem baixíssimas temperaturas durante o inverno e durante trocentos milhões de anos, a cidade já se prepara para isso. A cidade ela cresceu, ela nasceu, cresceu e se desenvolveu já entendendo como funciona a neve. Então aqui as cidades elas são construídas para neve. As casas, os edifícios, os apartamentos, todas as construções são de fato feitas para esse período. Aqui, se você perceber, os telhados das casas, eles são das residências, dos prédios também, alguns são assim, eles são rebaixados, né? São inclinados, como se fosse assim, tipo um chalé, para que a chuva, a neve possa cair. E quando tem muita concentração de neve, alguns telhados, na verdade a maioria dos telhados que são inclinados, eles têm uma estrutura no telhado que faz com que a neve pare. Eu não sei te explicar. Eu vou mostrar aqui algumas fotos, algumas imagens sobre essa construção, esse tipo de construção, mas eles fincam uma barra no telhado para que quando a neve se acumule, ela pare ali, ela não continue
Por que isso é importante? Porque quando neva muito, a neve gruda uma na outra e ela fica cada vez mais espessa. E conforme ela vai ficando mais espessa, ela fica mais pesada. Se ela cai e tiver alguém embaixo, a pessoa pode sofrer um acidente, ela vai sofrer um acidente muito grave, pode até perder a sua vida. Então essas estacas no telhado é para poder fazer que a neve pare, ela não continue. E posteriormente, quando o período de neve acabar, a pessoa, né, ela responsável, ela tem que ir lá no telhado e fazer a remoção daquela neve, ou esperar a neve aos poucos derretendo. Alguns telhados mais modernos, e até alguns antigos também, porque tem um mecanismo mesmo antigo que funciona dessa forma, mas os mais modernos, ele tem aquecimento. Então, no telhado, quando acumula neve, devido ao aquecimento que tem nessas barras e enfim, no telhado lá, a neve ela vai aos pouquinhos, gradativamente, derretendo e caindo como água, como se fosse uma chuva normal. Mas é interessante. Aqui todas as cidades são preparadas para isso, né? Eu acho que na Europa, no norte enfim, onde tem neve, onde tem frio, eles já estão acostumados com esse tipo de construção. Interessante. E eu falei que as construções, casas são inclinadas, né? Mas tem construções, tem casas e prédios que são reto, normal. Só que aí, obviamente, eles têm um sistema de escoamento. Eles têm um sistema de escoamento dessa neve, né? Quando ela vai derretendo, ela vai escoando gradativamente. E também tem alguns processos de derretimento da neve, com sal e até com calor, né? Aumentando a temperatura desses telhados para que a neve derreta e vá seguindo o seu fluxo normal que foi construído para aquilo. Cara, um frio desgraçado e o cachorro cagando na lagoa. Não é possível que eu tô vendo isso. O cachorro na água, gente. Não, ele não cagou não. Mas pensei que fosse. Cara, sem frio nenhum, né? Como é que pode o cachorro não sentir frio, né? Na pata, na neve. E eles não sentem frio. Esse cachorro pequenininho aqui, ó, mergulhou já, foi na água. Esse maior também foi na água também. E essa água deve estar congelante. Enfim. Vocês sabiam que um dos produtos de exportação mais vendáveis da Suíça não é o relógio, não são os chocolates, não é o canivete suíço, é a neve, é o inverno. E por que eu falo produto de exportação? Porque as pessoas veem as montanhas, os Alpes aqui na Suíça, aquelas montanhas cobertas de neve, o tipo da neve que é, não sei se a palavra é essa, que é produzida aqui na Suíça, é tão boa que as pessoas veem isso de fora e querem vir para cá curtir o inverno aqui. Então as estações de esqui, as estações invernais, as estações termais aqui da Suíça chama muito turista e é um produto muito, mas muito rentável para a população, para o país como um todo. Tem lugares, tem cantões, tem estados aqui na Suíça que a rentabilidade nesse período alcança 10% do PIB em algumas regiões aqui na Suíça. Então, no inverno, o país ele está sempre cheio nessas áreas invernais, nessas áreas nos Alpes suíços, onde tem, por exemplo, os esportes de inverno, onde tem a cultura invernal, porque as piscinas estão sempre cheias. E eu falo piscinas termais, né? Piscinas quentes, as estações de esqui. Cara, assim, é absurdo a quantidade, o movimento de grana que rola aqui nesses períodos. E a gente pensa que normalmente no verão, onde as pessoas estão mais aqui embaixo, né? Eu falo embaixo, não estão nos Alpes, aqui na Suíça, curtindo a neve, deslizando de esquis, fazendo esportes invernais. Mas no verão todo mundo desce aqui para o lago. Então por isso que a gente vê mais pessoas aqui no verão. A gente tem a sensação que a vida acontece muito mais aqui no verão. Mas no inverno é lá em cima, lá nas montanhas. A vida acontece
assim, de uma forma caótica lá em cima. A quantidade de pessoas que vêm para cá nesse período é muito grande também. Então, uma das curiosidades é que é um produto de exportação muito grande que a Suíça tem, é a neve, é o inverno. Aqui, por exemplo, não tem quase ninguém, quase deserto por causa do frio, tem algumas pessoas passeando com seus filhos, brincando. Agora, quando você sobe para os Alpes, alta concentração de gente, assim, é absurdo, assim. É uma migração de pessoas lá para as montanhas nesse período invernal. E isso é extremamente curioso. Teve uma oportunidade, teve uma vez que eu ainda estava conhecendo aqui a Suíça e eu queria conhecer uma estação invernal, uma estação de esqui e tal, uma montanha. Eu queria ir para uma montanha durante o inverno. E eu pensei assim, cara, vai estar do jeito que eu gosto, porque no inverno muito frio, eu olhava para as ruas, desertas as ruas, não tinha ninguém, poucas pessoas passeando. Aí eu pensei, se tem poucas pessoas aqui, então nas montanhas não vai ter ninguém, então para mim vai ser perfeito, porque eu adoro esses lugares onde não tenha ninguém. Aí eu falei, cara, eu vou para uma montanha, para fazer uma trilha, fazer alguma coisa interessante na neve e tal, lá nas montanhas. E quando eu fui, eu não lembro agora exatamente qual foi a montanha que eu fui visitar. Não lembro agora. Mas quando eu cheguei ali na parte do teleférico, que você pega um bondinho, que você pega um trenzinho para subir lá na montanha, eu já achei estranho porque tinha muita gente para poder subir a montanha. E eu pensava que não ia ter ninguém, porque as ruas não tinham ninguém. E quando eu cheguei lá em cima, eu pensei, cara, o que está acontecendo? A Suíça inteira subiu para os Alpes, porque era muita gente. Esqui, snowboard, fazendo trenó, sendo guiados por cachorros husky siberiano, fazendo esses passeios noturnos na neve, enfim, cara, a quantidade de pessoas lá em cima era muito grande. E eu falei, caramba, cara, é incrível como funciona. E no verão é o inverso. No verão todo mundo desce para poder curtir os lagos aqui da Suíça. É uma curiosidade e é bem interessante. E uma última curiosidade, o inverno muda até as pessoas. Os dias ficam mais curtos, o silêncio aumenta, o mundo fica mais branco e tudo parece mais lento, mais introspectivo, mais profundo. Bem, agora vocês já sabem, o inverno aqui na Suíça não é um problema, é parte da vida. E a vida aqui é muito bonita. Mas é isso, o vídeo foi esse, espero de verdade que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Aos pouquinhos que eu fui descobrindo, eu fui entendendo um pouco mais como funciona a vida aqui. E vou te falar que eu gosto muito. Ter essas diferenças nas estações do ano e você poder fazer coisas diferentes nas estações do ano. Então, me diga vocês, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu, quais você mais gostou, se você sabia ou se você não sabia de alguma dessas. E é isso. Então, je te verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt!